Fala galera do YouTube, TecTed Eletrônica. E hoje dá um conceitozinho aqui, um conceito básico aqui sobre a fonte chaveada, né? Mas eu vou começar do início aqui, eu estou mostrando parte do que eu passo para os membros do grupo TecTed Eletrônica, né? Que não são um grupo de ajuda, de análise e tal, e que dá dados, né? Esquemas e tal. É um grupo também que tem aula online via Telegram e também PDFs com aula, treinamento de ajuda, né? Aula mais avançada para quem já é técnico, né? Que quer ter mais algumas informações, etc. Né? Também é distribuído, é vendido PDF por lá, PDF, né? E hoje em dia é chamado de e-book, né? Os livros eletrônicos, né? Via internet. Então, mostrando alguma parte aqui de alguma coisa que, né? Que é a aula que todas as escolas de eletrônica dão, é normal, né? É padrão, né? Não tem assim autores fixos, são aulas que são dadas normalmente em escola para ver como é importante conhecer a eletrônica a fundo para quem quer ser um bom técnico. Então aqui eu falo sobre um conceito básico da fonte chaveada, né? E posso dizer que apesar de existir desde a década de 60, né, 80 por aí, anos 80, bom anos 80, hein? Houve uma expansão muito grande dessas para a maioria dos equipamentos, né? Mas do que economia geral de consumo é característica por desamarem na insistência de curto-circuito, né? A proteção, né? Nos circuitos que eles alimentam, evitam assim queima de outros componentes. Apesar deste grande recurso, trouxe novos problemas para o técnico reparador, que não sabia ou ainda não sabe, né, ou agora a maioria deve saber, né, definir se o defeito ocorre na fonte de alimentação, por não apresentar tensão na saída, ou em algum ponto à frente desta, né. As fontes chaveadas, como o nome já diz, trabalham num princípio de chaveamento, ou seja, corte e saturação de um transistor chamado de chaveador, buscando entregar na saída uma tensão DC convertida, né, para baixo ou para cima, com o mínimo de perda de potência possível. Tá? Então temos um exemplo de um circuito muito comum encontrado em qualquer cursinho, aulinha sobre fonte chaveada. Então fiz um aqui, onde nós temos, né, aí na nossa figura aí, né, que eu vou falar a respeito dele já, tá? No equipamento mais antigo utilizava-se o regulador de tensão a transistor, né, trabalhando com um simples resistor para conseguir o efeito de redução de tensão, né? Aqui na figura mostra um circuito de fonte de alimentação regulada, onde temos normalmente um transistor chamado de regulador da fonte, que deverá segurar parte da tensão, né? Deixando o restante para a carga RL, tá? Para a carga RL, né? Pode ver que nós temos aqui capacitor na entrada, né? O VIN, aqui um circuito controlador e estabilização, capacitor de desacoplamento, né, filtragem de saída e a carga. E aqui o nosso famoso transistor, tá? Aqui nessa outra figura mostro que a queda de tensão sobre o transistor será igual à tensão de entrada menos a tensão de saída sobre a carga RL, tá? Que seria a fórmula, seria isso aqui, né? Vem igual, perdão, vem menos Vout igual a VQ, tá bom? Aqui nessa outra figura, deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui nessa outra figura, aqui, né? Nessa outra figura aqui, podemos ver uma tensão de entrada de 100 volts, né? Um simbólico. Escolhi o valor inteiro, né? Então escolhi 100 volts, entrada de 100 volts, né? Sendo que necessitamos para a carga somente de 50 volts, né? Se temos uma tensão de entrada de 100 volts e uma tensão de saída de 50 volts, fica claro que sobre o transistor cairá o restante da tensão, ou seja, 50 volts, né? 50 volts.
Considerando agora que pelo circuito há uma corrente de 1 ampere, haverá uma dissipação de 450 watts na carga RL. O mesmo ocorrendo para o transistor Q1. Note que a dissipação de potência na carga existe para que se produza algo, como luz, calor, som, imagem, etc. Enquanto que a queda de tensão sobre o transistor Q1 dissipará somente o calor, perda de energia, gerando uma eficácia para o circuito de somente 50%. Certo? Aqui, nessa figura, aqui, se eu focar bem nessa figura aqui, podemos ver um regulador dos mais simples, né? Onde temos o capacitor C1, que faz o filtro de entrada, o transistor Q1, regulador, diodo ZN-ZD1, o resistor R1, que terá juntamente com o ZN a tensão de referência, um capacitor C2 de saída e finalmente a carga RL. É um verdadeiro circuito regulador, né, que a gente pode chamar, né? Pode ver que os reguladores de televisão são tudo assim. Considerando que o circuito proposto na figura, né, já deu para entender aí, né? Considerando que o circuito proposto na figura a seguir, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, tá? Considerando que o circuito proposto nessa figura aqui possui uma tensão de entrada de 20 volts e que necessitamos de uma tensão de saída de 5 volts, já podemos afirmar que sobre o transistor Q1 cairá uma tensão de 15 volts. Também já podemos definir a tensão de ZD1, que será de 5,6 volts, né? Com uma tensão de queda sobre o transistor 3 vezes maior que sobre a carga, dizemos que o circuito terá uma eficiência muito baixa, em torno de 25%, tá? Vai ter uma taxa muito baixa de 25%, né? Aqui nós temos a entrada de 20 volts, teremos uma queda de 15, né? Saindo aqui 5 volts, né? Então, deixa eu repetindo a informação, né? Considerando esse circuito aqui possui uma tensão de entrada de 20 volts e que necessitamos de uma tensão de saída de 5, já podemos afirmar que sobre o transistor Q1 cairá uma tensão de 15 volts. Também já podemos definir a tensão ZN, que será de 5,6, tá? Com uma tensão de queda sobre o transistor 3 vezes maior que sobre a carga, né? 3 vezes maior que sobre a carga, a queda de tensão, tá? Dizemos que o circuito terá uma eficiência muito baixa, em torno de 25%. Considerando agora a figura, a próxima figura, que é essa aqui, ó. Considerando essa figura aqui, se entrarmos com uma tensão de 8 volts, como mostra aqui, sugerir, e na saída necessitamos dos mesmos 5 volts do exemplo anterior, dizemos que sobre o transistor Q1 haverá uma queda de 3 volts, resultando uma eficiência para o circuito de 65%. O que ficou claro aqui? Que quanto menor tensão entrada para esse circuito aqui regulador, para esse transistor aqui, mais eficiência ele terá. Quanto maior a tensão para esse circuito aqui, ele vai gerar os 5 volts, né, que é controlada pelo circuito de estabilização ZN, mas menos resistência terá, né, mais dissipação terá e mais perdas, né, ele terá, né. Vamos ver que botando para 20 volts ficou com uma porcentagem de 25%, né, de sua capacidade, enquanto que com uma tensão mais baixa trabalhou mais aliviado, né, dissipa menos calor, menos potência e ficou com uma produtividade um pouco maior, 65%, né, querendo fazer a mesma tensão de saída, 5 volts, mas diminuímos a tensão. Então, quanto mais tensão for subir aqui, mais perda, mais dissipação de calor teremos aqui, mais perda de energia poderemos ter, ou seja, mais dissipação de calor, a energia, a potência subirá um pouco mais, né? E a queda sobre esse transistor será maior, a queda de tensão, para que possa sair 5 volts aqui, dissipará mais calor
e terá 25% ou até menos, dependendo do valor da tensão. E quanto menos a tensão para transformar essa fonte de 5 volts, menos a dissipação terá sobre o transistor, né? A queda será também minimizada, né? A potência será baixa e teremos um rendimento maior dessa fonte chaveada, beleza? E depois vem falar isso, gostaria de falar sobre a grande eficiência da fonte, né? A grande eficiência da fonte, de repente eu faço um segundo vídeo explicando. Não, mas aqui é uma amostra de umas lições que são dadas no grupo TecTed, tá? Que a gente às vezes gostamos de formar técnico, né? Ou preparar o técnico pelo menos, né? Formar técnicos que tenham conhecimento de circuitos eletrônicos, certo? Então ficou aí, né? Mostrado aí, né? A baixa eficiência de 25% aqui nesse circuito, mostramos a baixa eficiência, né? 25%, é muita tensão sobre o transistor regulador, logo muita dissipação de calor sobre ele, potência essa que, apesar de consumida, não é entregue à carga. E nessa outra nossa situação, né, a eficiência é de 65%, pouca tensão sobre o transistor regulador, logo pouca dissipação sobre ele, né? Então, dando exemplos aqui com circuito encontrado em qualquer aula, mas passando por aqui, né, porque eu também fiz aula de teoria eletrônica, eu fiz aula de montagem, né? Eu queria fazer conserto e acabei fazendo uma aula errada, mas que a Maris veio para bem. Eu fiz um curso de eletrônica fundo, né, para fazer circuito de montagem. E a gente aprende sobre tudo isso aí, para analisar defeitos também é bom. Então já fica sabendo, ó. Isso aqui é um pequeno circuito regulador, viu? Um regulador de 5 volts, né? Que conforme mudar o Zen aqui, vai mudar também a saída aqui, né? Atenção. E agora a gente aprendeu sobre essa eficiência aí, né? Porcentagem, né? De acordo com a tensão de entrada, sobre a dissipação de calor e a sua eficiência, se é perda ou ganha, de acordo com a tensão de entrada, para ele transformar numa tensão de saída. Essa é a gente, TecTed Eletrônica. Até a próxima.